Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, Pastor Rafael Souza, palavras do céu para ativar a sua vida. E eu tenho uma palavra edificante para você e para a sua família. Não saia, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e se gostou, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e fale com você. Glória a Deus. Então abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do verso 22. Mateus 14, 22. O título dessa mensagem de hoje é Um Dia Hoje. Um dia hoje. Viva esse dia como se fosse o último dia do ano, amém? Mas hoje é o último dia do ano. Mas viva o dia de hoje como um dia extraordinário que Deus te deu de presente. É isso que deve ser a nosso coração todos os dias. Qual é o dia? Hoje. Um dia hoje é o título da palavra de hoje. Nós entendemos que 2020 foi um ano diferente. Um ano de conquistas, sim. Um ano de realizações, sim. Mas foi realmente um ano diferente. Enfrentamos situações, mas podemos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Você está aqui hoje. Você está presente aqui hoje com a sua família. Falar em família, você que está em família, se você quiser juntar as cadeiras, você pode ficar à vontade, tá bom? Esposa, filhos. Se quiser juntar a cadeira aí, sentar pertinho do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos. Você pode fazer a bagunça santa aí, pode ficar à vontade. Isso, glória a Deus. Aleluia, amém. Isso. Recebermos o ano juntos, amém, família? Glória a Deus. Isso, vamos nos ajustando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso aí, que lindo ver a igreja assim, tão cheia. Cheia não só de pessoas, mas cheia da presença, amém? Cheia da presença. Cadê eu? Faz um fundo musical para mim, Micaele. Pastora Micaele. Faz aí. Faz aí para nós orar aqui, amém? Não estava combinado não, mas isso aí. O pastor tocou a trombeta. E nós entendemos que essa palavra de hoje, um dia, hoje, devemos identificar alguns fatores. Primeiro fator, que o tempo não está ao nosso controle. O tempo não está nas nossas mãos. Nós não conseguimos controlar o tempo. Nós não conseguimos mensurar o tempo. Salomão disse isso quando escreveu em Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu gostaria que você relembrasse algumas coisas desse ano. Deus nos proporcionou esse ano 12 meses, 52 semanas, 366 dias. Isso mesmo, 366 dias, porque esse ano foi o ano bissexto. Fevereiro teve 29 dias. Deus nos concedeu mais de 8.700 horas. Deus nos concedeu mais de 525 minutos. E mais de 32 milhões de segundos. Olha só. E não podemos perceber que esse um dia, hoje, Deus sempre permaneceu ao teu lado. Deus não descansou nenhum minuto. Porque como está escrito no Salmo 121, o guarda de Israel guarda nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Deus não deixou de estar ao teu lado. E Ele presenteou um dia. Que dia é esse dia? Hoje. Como um presente. Por isso que se chama presente, não é passado.
porque é um presente que Deus te deu para viver o extraordinário dele na terra. Amém? Mas eu tenho certeza, como eu disse isso muitas vezes, alguns de nós declaramos assim: um dia eu vou vencer, um dia eu vou prosperar, um dia eu vou ler toda a Bíblia, um dia eu vou fluir nos dons, um dia eu vou multiplicar a minha célula, um dia e um dia. E sempre um dia, mais um dia. Mas esse dia nunca foi o hoje. E nesse dia, 31 de dezembro de 2020, é o seu dia de viver o milagre de Deus. É o seu dia de ter um encontro verdadeiro com Cristo. É esse dia que Deus preparou para você viver o extraordinário do céu na terra. Vamos lá para a palavra de Deus? Mateus 14, verso 22. Assim diz a palavra de Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Deixa eu trazer um contexto para você aqui, ó. Quando você lê Mateus, você observa ali no capítulo 13, que Jesus é rejeitado na cidade onde morava, onde viveu, onde cresceu, Nazaré. Você começa a observar, no início do capítulo 14, a morte de João Batista, primo de Jesus, o que batizou Jesus sobre as águas. E nessa caminhada de Cristo, nós observamos aqui também, no verso 13 do capítulo 14 de Mateus, a multiplicação dos pães. A grande multidão andando, peregrinando, faminta. Jesus ali então recebeu 5 pães e 2 peixes, deu graças ao Senhor e repartiu e deu a todos aqueles que estavam ali. E a história conta, a Bíblia conta, que houve cestos que foram guardados cheios. Logo depois desse momento, é que nós chegamos a essa palavra, do verso 22. Jesus então ordenou que seus discípulos subissem num barco e fossem para o outro lado. E ele estava mandando o povo embora. Verso 23, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte, a fim de orar sozinho. Um tempo de descanso de Jesus. Ele ia falar com o Pai, ele ia orar ao Senhor. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Vamos imaginar aqui, trazer um contexto romântico para a gente entender. O barco, nessa noite, eu quero que você nomeie esse barco, o seu nome, a sua vida. O meu barco, a vida do Rafael, a vida da Regina, a vida do Paulo, a vida do Rodolfo, a vida da Thaís. E esse barco estava indo de um lado para o outro. Jesus tinha ordenado, vai para o outro lado. Então começou o quê? A ter ventos. Ter ventos. E ali dentro daquele barco tinha homens profissionais da área. Eram marinheiros, pescadores, que estavam totalmente acostumados com esse tipo de coisa. Ventos, ondas grandes. Mas ali, a Bíblia vai contar daqui a pouco, nos versículos posteriores, que eles tiveram medo. Imagina ali Pedro e outros discípulos ali com os remos, remando o barco. E a gente vai nomear, nós iremos nomear esses remos
com as palavras esperança, perseverança e fé e propósito. Então, Pedro estava com o remo da fé, o outro discípulo com o remo da perseverança, amém? O outro discípulo com o remo do propósito, e o outro discípulo com o remo da perseverança, que faltou isso, né? Esperança e perseverança. E os ventos bateram, e os remos sumiram. O remo da fé desapareceu. O remo da esperança sumiu no meio das ondas. Você está começando a entender como nós vivemos 2020? Os ventos vieram, a pandemia veio, os decretos vieram, e os remos da fé sumiram. Os remos da esperança desapareceram. Os remos da perseverança, do propósito, do chamado, sumiram. Foram de água abaixo. Os discípulos tiveram medo. Vamos ler mais um pouquinho? Verso 25. Já de madrugada, olha só o cenário, o caos de madrugada. Entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá. Jesus foi até o barco, andando em cima das águas. Você consegue imaginar comigo um fator extraordinário e sobrenatural que Jesus estava fazendo nesse momento? Que a física não consegue explicar, que a teologia não consegue explicar. Um ser caminhando sobre as águas. Jesus então, vendo o barco lá longe, o vento batendo, os remos da fé, os remos da perseverança, os remos da esperança e os remos do chamado, do propósito desaparecendo, e Jesus foi até lá. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui. Ele está aqui. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Repita comigo: medo. Repita comigo: medo. Repita mais forte comigo: medo. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem. Coragem. Você pode repetir comigo de novo? Coragem. Coragem, coragem, aleluia, coragem. Nesse momento Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O barco para lá e para cá, as ondas batendo, o barco querendo afundar, naufragar, e Jesus disse assim: ó, calma, não tenha medo, sou eu. Eita glória, meu Deus. Então Pedro disse, olha a atitude de Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus falou o quê? Venha. Você está entendendo? Está pegando aí? Jesus está chamando você hoje: venha. Venha. Não tenha medo, tenha coragem e venha. Não tenha medo, tenha coragem e venha. Jesus está chamando você, Jesus está me chamando, Jesus está chamando a noiva dele. E eu tenho uma notícia para te dar: está pertinho dele voltar. Está perto dele voltar. Se prepara. Jesus falou o quê? Venha. Jesus respondeu. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, sentiu as pressões, sentiu as difamações, as calúnias, sentiu as mentiras, as traições. Você pode nomear aquilo que você passou no seu barco nesse ano. Os ventos contrários da crise financeira, da enfermidade. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo
e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Porque fui eu que falei, venha. Não foi um profeta qualquer, foi o profeta dos profetas, Jesus Cristo de Nazaré, que chamou Pedro: venha. Quem está chamando você não é um ministério, quem está chamando você não é um pastor, quem está chamando você é Jesus. Venha, venha. Por que, Pedro? Por que tamanha essa sua fé? E por que você duvidou? Então eu falo para você, Ibiene chamar, por que duvidastes? Por que duvidastes lá no mês de março, quando a igreja fechou? A pandemia chegou. Por que duvidastes, pastores? Por que duvidastes, intercessores? Por que duvidastes, liderança? Por que duvidastes, igreja do Senhor, em janeiro, quando o nosso pastor foi para uma obra missionária? Por que duvidastes que o ministério ia continuar? Por que duvidastes? Quem nos chamou não foi homens, foi quem? Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que te chamou, foi Ele que me chamou. Por que duvidastes, pastores? Por que duvidastes? Verso 32. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Glória a Deus. Jesus entra no teu barco hoje e a tempestade acalma. E os ventos contrários desaparecem. E a enfermidade sai. É assim. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Glória a Deus. Já aconteceu com você? Será que em 2020 aconteceu isso com você? Os ventos roubaram a sua fé, roubaram a sua esperança. Os ventos que foram batendo. Talvez nesse ano você chegou ao seu limite. A Thaís tem uma frase que ela diz lá em casa. Vou contar aqui para você. Pode contar? Não? Deixa eu contar. Todo mundo já sabe, se é louvor já sabe. Ela fala assim: Rafael, você não tem limite. Às vezes a gente brinca, né? Eu sei que você é marido aí, está me entendendo. Você brinca, expor, dá um beliscãozinho, né? Vai acendendo a fogueira, né? Está entendendo aí, né? Glória a Deus. E ela fala assim: Rafael, você não tem limite. Só a Ana está rindo, aleluia. Ainda bem, né? Talvez você chegou a alguns limites esse ano. Quais foram os limites que você enfrentou esse ano? Limites na área financeira, limites na área conjugal, na área profissional, na área ministerial, na área espiritual. Quais foram os seus limites? Quais foram os limites que levou você a perder o remo da fé, a perder o remo da esperança, o remo da perseverança? Sabe o que eu entendo? Quando Deus olha para mim, para você, Ele vê algo completo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê na versão final. Como está escrito lá em Romanos 8,19, toda a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Glória a Deus. O que eu compreendo então com essa palavra? Primeira coisa, ouse se arriscar no impossível com Jesus. Ouse se arriscar no impossível com Jesus. Jesus está dizendo sim, no verso 29 do capítulo 14. O quê? Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus.
Jesus está dizendo o quê? Venha. Jesus está dizendo o quê? Venha. O fato engraçado aqui dessa história, que Jesus poderia demonstrar o seu poder de Deus, como sendo Deus, poderia muito bem falar que a água secasse na hora, para que Pedro viesse andando sobre a terra seca, como fez com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Parece que é mais fácil acreditar e entender quando se passou num pé seco no Mar Vermelho, do que Pedro andar sobre as águas. Passos que precisamos dar nesse tempo, passos de fé. Compreenda e entenda que precisamos andar e nos arriscar no impossível com Jesus. Jesus, Ele poderia diversas coisas fazer isso, mas não, apenas uma palavra dele já basta. Vou repetir. Jesus pode fazer muitas coisas, amém? Milagres, maravilhas, prodígios, sinais, amém? Isso é real, e isso nós vivemos no nosso ministério todos os dias. Mas apenas uma palavra dele pode te renovar, te capacitar e transformar a sua vida. Jesus disse o que para Pedro? Venha, só isso. Ouse se arriscar no impossível com Jesus. Segunda coisa, deixe a simplicidade de Jesus te surpreender. Jesus foi simples. Ele não fez uma oração linda: Senhor Deus Todo-Poderoso, acalma o mar. Não, ele falou o que para Pedro? Venha. Repita comigo, venha. Foi isso que Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Sabe por quê? Muitas das vezes nós esperamos sinais demais para realizar aquilo que Deus já chamou você para fazer. Às vezes nós esperamos sinais demais, respostas demais, sinais demais. Eu quero ver, eu quero ouvir para cumprir e realizar aquilo que Deus já determinou para você fazer. Jesus é simples, amém? E Ele fala o que para nós nessa noite? Venha. Repita para o teu irmão que está ao teu lado: vai logo. Vai logo. Senão o pastor não vai cansar de falar: venha. Vai logo. Venha, venha. Sabe por quê? O impossível, tem uma frase para você: o impossível é um limite que todo cristão tem um chamado para romper. O impossível é um limite que todo cristão tem um chamado para romper. Fomos chamados para romper o impossível, amém? Para desfazer as fortalezas, os principados e vencer em Cristo Jesus, amém? E 2021 sim, será um ano da intercessão, mas sim, será um ano extraordinário na minha e na tua vida, porque nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, receba isso e aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. O Walt Disney diz uma frase que mexeu comigo essa semana, enquanto lia: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Terceira coisa, desafie seus medos e suas dúvidas. Desafie os seus medos e suas dúvidas. Verso 30, diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus está estendendo a mão para você nessa noite, dizendo assim: ó, eu que seguro você, tá? Eu que sustento você, tá? E está dizendo o quê? Venha. Por que as dúvidas têm parado você? Deus tem me dado uma palavra de conhecimento aqui agora, uma palavra revelada aqui agora. Por que as dúvidas têm parado você? Por que as dúvidas têm parado você? Isso é para uma mulher aqui. Por que as dúvidas têm parado você?
tem parado você. O tempo está passando, minha irmã. As coisas estão acontecendo lá fora. E as dúvidas têm parado você. Não permita que as dúvidas roubem o remo da fé, o remo da esperança, o remo do propósito, o remo da perseverança. Jesus está dizendo para você hoje: venha, venha. Cadê a Valda? Posso usar a sua frase, Valda? Você me autoriza? A gente vai encontrando tesouros, né, no nosso meio, né? Quantas coisas Deus faz no nosso meio. E foi ontem, Valda, aquela frase? A Valda disse assim para nós ontem aqui, num momento bem descontraído, no café, e falou assim: é melhor a ferida nos joelhos do que as feridas no coração. É melhor as marcas nos joelhos do que as marcas no coração. Então, rompe os seus limites, desafie os seus medos e tire as dúvidas que têm parado você. Glória a Deus. Muitas das vezes você está aqui hoje, pastor, mas eu preciso de algo para continuar. E nessa noite Deus vai te dar o quê? Coragem. Repita aí para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela: coragem. Não, você pode ser mais profético, como eu sempre ensinei para você, dedinho profético, fala assim, ó, coragem. Coragem. Tenha coragem. Paulo estava preso, Atos 23, passou por vários naufrágios, picadas de serpente, dentro de um calabouço, cheio de ratos, baratas, algo imundo. E ali, no momento de angústia, Paulo querendo desistir de tudo, Jesus aparece ao lado dele e diz o quê? Coragem. Coragem, IBN Chamar. Coragem, pastores da IBN Chamar. Coragem, igreja do Senhor. Coragem. Coragem. Rompe os seus limites e desafie. Tire fora os teus medos. Situações se levantam todos os dias. Paulo tinha enfrentado o sinédrio, tinha enfrentado condenação, chibatadas, mas algo fortalecia ele: a palavra de Deus. A palavra de Deus sustentava Paulo. A palavra de Deus sustenta a igreja do Senhor. Quem sustenta a igreja do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta. Atos 23, verso 11 diz: Jesus está ao seu lado. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, falou: coragem, coragem, coragem. Seja forte, tenha coragem. Isaías 43 diz algo muito forte para mim: quando passares pelas águas, não serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Jesus está dizendo o que para nós nessa noite? Que mais? Coragem. Coragem, coragem para continuar e levar as boas novas. Tinha algo que Paulo tinha que fazer: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Existia um propósito para Paulo cumprir, e não seria os naufrágios, não seria a perca dos remos que queria impedir ele de cumprir o propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Existe uma canção, eu posso cantar de novo? Eu fui afinadinho lá de manhã, não foi? Posso cantar, igreja? Pode? Nossa, nem 5% falou pode. Para que isso, João? Até você, meu filho. Discipulado, viu depois, tá? Tem uma música que fala o seguinte, eu vou tentar ler o refrão, tá? Mas é muito difícil ler refrão de música, a gente já sabe, né? Fala o seguinte: não, este não pode ser o teu fim. Não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar. Agora vamos cantar junto? Vamos lá? Ajuda aí, João. Ajuda aí, alguém puxa aí, por favor.
Se não pode ser teu fim, é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. Eu estou afinado hoje, hein? Sofrer, esmorecer. Tá bom, senão eu vou ter que cantar no final. Tá bom. Olha só que essa canção diz: esse não pode ser o teu fim. Quer dizer para você o seguinte, que essa pandemia não será o fim da igreja. Não será o fim do nosso propósito. Não será o fim do teu chamado. Não será o fim dos teus sonhos. Não será. Voltando para a história de Pedro. Após tirar Pedro da água, Jesus perguntou o quê? Por que duvidastes? Eu pergunto para você, Ibn Shammah, por que duvidastes? Por que duvidastes? E é tempo de nós andarmos sobre as águas. O impossível com Cristo. Sabe por quê? Porque a dúvida, ela paralisa. E a fé, ela impulsiona. A dúvida, ela nos paralisa. Mas a fé, ela é como um trampolim que nos leva a alcançar lugares altos. Passa para mim aí. Pode passando para frente. Mais um. Olha aí, ó. Olha que retrato de algo de fé. De algo que impulsiona a alcançar novos lugares. Onde todos estão parados. Entenda bem. Olha para mim. Onde todos estão parados, circulando, indo de lugar para nada. A fé nos leva a ter saltos maiores e conquistar novos horizontes. É assim que Deus fez no meio da igreja em 2020. Fomos movidos pela fé. Aquilo que aprendemos em 2019, lembra? O ano da fé, estabelecendo uma cultura profética. E esse ano nós vivemos sim o ano da conquista, mas também fomos impulsionados pela fé. Fomos impulsionados pela fé para alcançar lugares maiores. 2021 está chegando. 20 minutos. Vamos receber um novo ano. Não viva uma religião, viva em Deus. Você sabe por quê? Porque a religião te limita, mas uma vida com Deus te impulsiona para viver o extraordinário. Eu vou repetir para você. A religião te limita, mas uma vida com Deus te impulsiona para viver o extraordinário. Próxima frase, próximo slide. Volta, isso. Olha aqui, ó. Deus tem algo extraordinário, grande, poderoso, infinito para mim e para você, Ibn Shammah, igreja do céu na terra. Mas nós vivemos dentro de um aquário limitado chamado religião, onde Deus tem uma vida plena para mim e para você. 2021, não queira viver de religião, queira viver com Deus, na presença de Deus, cumprindo o propósito, dizendo não ao pecado e cumprindo aquilo que Deus já falou para você fazer. Glória a Deus! Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia!